Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nessa noite de segunda-feira. Então, começamos dando boa noite, decolores. Viva a vida! Hoje vamos iniciar, então, novamente agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo por estar aqui reunidos, mesmo que longe nós estamos juntos. Agradecemos a Deus pela vida das pessoas que estão fazendo aniversário hoje, essa semana, especialmente a Tatiana Teikoski, né, uma das nossas coordenadoras do GED. Nós agradecemos também pela nossa saúde e pedimos pela saúde dos que estão doentes. Hoje, em especial, nós pedimos pela saúde de Adir Jesus, Valério Teikovski e Lourdes Barim. Nós pedimos também pelos falecidos, em especial, ontem faleceu o Padre Arnaldo. O Padre Arnaldo nos ajudou diversas vezes aqui nas nossas escolas, é uma pessoa muito especial para o nosso grupo. Então eu vou pedir que não só hoje, mas que essa semana a gente dedique um tempinho especial e coloque ele nas nossas intenções. Mas nós acreditamos sim na vida eterna, e isso faz com que nós tenhamos um conforto em acreditar que agora o Padre Arnaldo vai ao encontro do nosso Pai. Agora eu vou pedir também que cada um de nós pense nas suas intenções particulares. E vamos rezar juntos então o Vinde Espírito Santo e pedindo, claro, em especial, para que logo Deus nos livre dessa pandemia. Seja através de remédios, seja através de uma vacina, da forma como ele achar mais adequado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Então passamos agora para a leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse Jesus: Por que me perguntas a respeito do que deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Tenho observado isso desde minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, essa passagem ela é muito direta, muito clara, e ela nos coloca o nosso apego aos bens materiais. A gente vê assim que nós que já estamos na igreja, nós tentamos fazer o possível para caminhar conforme Deus nos pede, né? Os mandamentos, se a gente faz uma reflexão sobre os 10 mandamentos, se nós conseguíssemos seguir os 10 mandamentos, nós estaríamos livres de muitos males nesse mundo, livre de muitas doenças, livre de muitos problemas sociais. Mas seguir os 10 mandamentos já é difícil, né, para muita gente, eu falo por mim, mas a gente tenta observar. E quando a gente lê esse texto e reflete sobre ele, a gente percebe o
quão difícil é esse desapego aos bens materiais, ao desapego às coisas que são desse mundo. Mas se a gente parar para pensar, Deus não criou o homem para esse mundo. Deus criou o homem para o paraíso. Quando ele criou Adão e criou Eva, ele criou para o paraíso, para viver com ele lá no céu. Mas Adão e Eva romperam com Deus no momento em que eles desobedeceram a Deus, no momento que eles cometeram aquele erro de certa forma, querer se igualar a Deus. Nesse momento, eles romperam com Deus e foram enviados aqui para a Terra, aqui para esse mundo. Mas então, ele criou o homem não para viver aqui, ele veio para cá por causa desse rompimento. E Jesus nos salva. Por que Jesus nos salva? Porque é ele que faz essa reconciliação. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Ele conquistou para nós essa possibilidade de voltar para o reino dele, para voltar para o reino dos céus. Então, ele conquistou essa possibilidade. Antes disso, se a gente for estudar, né, o que a igreja nos coloca, é que todos que morriam iam para o reino dos mortos. Por isso que no creio a gente fala que Jesus desce aos reinos dos mortos, né? Então, Jesus conquista novamente essa possibilidade da gente voltar para o céu, né, após a nossa morte aqui nessa terra, desde que, claro, a gente viva conforme Deus nos pede, na construção desse mundo, desse reino de Deus aqui na terra. E então, aqui fica muito claro o que Jesus nos coloca, que além de seguir os 10 mandamentos, de amar o próximo, de não matar, não cometer adultério, não cobiçar, nós precisamos ter esse desapego aos bens materiais. Aquilo que, na verdade, o desapego ao que é desse mundo, ao que é dessa terra. E é difícil. E hoje eu venho aqui pensando que um exemplo muito bom, porque às vezes a gente pensa, mas Jesus era filho de Deus, né? Ele tinha poderes que faziam isso ser um pouco mais fácil para ele. Bom, pode até ser. Mas, então vamos pensar no exemplo de Nossa Senhora. Maria, mãe de Jesus, ela é o maior exemplo de humildade. Ela é o maior exemplo de desapego que nós temos de uma pessoa humana que nem nós. Então, vamos seguir o exemplo de Maria. Maria era humilde e foi essa humildade que fez dela grande. Foi dessa humildade que fez Deus olhar para ela, porque ela tinha tudo aquilo que ele queria numa pessoa, num ser humano aqui na Terra, que ele queria lá no reino dele com ele. Então, essa característica da humildade, da simplicidade de Nossa Senhora, que fez ela a escolhida para ser a mãe de Jesus. Nesse domingo, nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. E se a gente fizer esse link das leituras de domingo e do Evangelho de domingo com o dia de hoje, a gente percebe novamente essa questão da humildade presente ali, aquela humildade de Nossa Senhora que tornou ela especial, esse desapego aos bens materiais, que foi uma das coisas que tornou ela especial, se repete nesse pedido de Jesus ao jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e você ganhará um tesouro no céu. Então, fica muito claro, é um evangelho muito direto, muito simples de entender, mas profundo, e a gente tem que refletir muito para conseguir colocar em prática. E não é de uma hora para outra, é aos pouquinhos, né? Tudo que a gente quer que permaneça na nossa vida, a gente tem que passar por um processo de transformação. E essa transformação é aos poucos. Bom, pessoal, espero que eu tenha colaborado um pouquinho, né? Essas reflexões são importantes para a nossa vida. E agora a gente vai seguir com a escola do dia de hoje, que vai ser mais um estudo e um aprofundamento nas coisas de Deus que vão nos ajudar nessa nossa caminhada de evangelização dos ambientes, tá bom? Um abraço a todos e vamos dar continuidade. Boa noite, amigos cursilistas. Dando continuidade à escola de formação das segundas-feiras do GED de Santa Maria, teremos como convidado hoje, nessa escola, o Sr. Romeu Sokolowski.
Boa noite, seu Romero. Boa noite, Miguel. Boa noite aos irmãos e irmãs do MCC de Santa Maria. O Miguel já falou meu primeiro nome, mas meu nome completo é Romão Sokoloski. Eu sou casado com Maria da Graça Falcão Sokoloski, tenho 65 anos. Temos 4 filhas maravilhosas, 2 das quais cursilistas que participaram de Cursílio para Jovens em Santa Maria, e a Rafaela até hoje continua ali perseverando, a outra mora em Santa Catarina, e temos 2 netas. E hoje, com muita alegria, vou participar através dessa live da escola. Espero que o assunto que eu vou trazer e partilhar com vocês ajude muito. Quero dizer que estou muito à vontade, pois sou fruto da casa e participei do 37º Cursílio de Santa Maria, no ano de 1991. No final desse mês, nós estaremos completando 29 anos de caminhada. E quero dizer para vocês que foi uma mudança muito grande na minha vida quando participei do Cursílio. Até hoje eu persevero e só me trouxe alegrias e coisas boas. Então, eu tenho muito que agradecer. Então, seu Romeu, muito obrigado primeiro por participar da nossa escola. Quando a gente foi convidar o senhor para participar dessa escola, né, a gente estava conversando sobre alguns temas que poderiam ser abordados, né, e dentre esses vários temas, a gente chegou à conclusão que seria interessante a gente falar algum tema que até então, principalmente para mim, era um tema completamente desconhecido. Bem, Miguel, para te ser bem franco, eu não sou um expert, é lógico, no tema, até porque o tema que eu vou tratar para vocês, eu pretendo trazer algumas noções. Eu tenho um certo conhecimento porque eu sou um pouco curioso e procuro estudar dentro do possível e para aprender alguma coisa. Então, eu tenho interesse muito assim em aprender coisas sobre a igreja. O assunto que eu trago hoje aqui, antes de entrar no assunto, eu quero dizer assim, ó, que nós falamos muito sobre a igreja ou da igreja, mas conhecemos pouco da igreja. E quando a gente conhece um pouco mais, a gente começa a mudar totalmente o pensamento que a gente tem e tudo fica diferente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente começa a ler e pesquisar, a gente percebe que tudo que a igreja diz, desde que de tudo que aprendeu com Jesus e até antes de Jesus, tudo é muito fundamentado, muito refletido, muito pensado. A gente se encanta da dedicação de todas as pessoas que se envolveram em toda a história da igreja. E o assunto que eu vou, então, hoje falar com vocês é sobre patrística. Esse nome, patrística, até para dizer para vocês, antes de explicar um pouquinho o que é a patrística, eu vou dizer assim, mais ou menos o período, a era da patrística, ela começou por volta do ano 100 e foi até mais ou menos até o ano de 750. E ela teve início logo após o último apóstolo, que foi João. Até o último apóstolo a gente chama de período apostólico, tempo dos apóstolos. Posteriormente, então, deu início à patrística. O que é a patrística? Afinal, o que é a patrística? Por que esse nome? Aí eu começo a dizer para vocês, tudo esse nome patrística tem relação aos padres ou pais da igreja. Esses padres ou pais da igreja foram os primeiros escritores da vida da igreja. E a gente, então, através da busca dessas informações, encontra toda a doutrina, a teologia, as biografias, as obras. E a patrística, ela pode ser dividida em 2 partes.
uma considerada até o Concílio de Nicéia e a outra após o Concílio de Nicéia. Esse Concílio de Nicéia que eu estou falando para vocês, ele aconteceu no ano de 325. E foi, assim, muito marcante na vida da igreja, pelo fato de que, antes do concílio, já estavam ocorrendo muitos conflitos, até por causa de uma heresia chamada arianismo, que esse nome provém de Ário. Ário era um padre que começou a negar a divindade de Jesus, afirmando que ele não era igual ao Pai. Então, nesse concílio de Nicéia, que foi, vamos dizer, o primeiro concílio dentro do período da patrística, ele foi, assim, com muitos debates e ele procurou definir. E, claramente, no final, eles concluíram que Jesus é igual ao Deus Pai. Então, Jesus e Deus Pai são a mesma substância. Também, assim, esses pais que a gente chama da igreja, ou padres da igreja, quem eram eles? Os pais da igreja eram pessoas que se preocupavam, se dedicavam, estudavam, estavam diante de tudo que envolvia a sequência e a organização da nossa igreja. Quando buscamos conhecer esse período, vamos nos deparar com riquezas muito grandes e que precisamos conhecer, pois a nossa igreja estava vivendo um período que tudo precisava ser definido e organizado, defendido. Então, nós sabemos que logo após o retorno de Jesus ao céu, começou o tempo dos apóstolos. Então, eles receberam o Espírito Santo e a gente conhece muito bem que eles ficaram com todo aquele entusiasmo, aquele ânimo, aquela alegria de anunciar o Evangelho. E aí, com a morte do último apóstolo, só para dizer para vocês, que eu já estou repetindo, é que iniciou a era da patrística. Então, na sequência, apareceram esses seguidores dos apóstolos, e dentre eles começaram a se destacar esses padres ou pais que a gente chama da igreja. Homens que se entregaram e se dedicaram a levar adiante esse trabalho, todo esse trabalho legado dos apóstolos. Naquela época, ainda a igreja não era muito organizada, e eles tiveram que fazer tudo isso. Imaginem o trabalho que deve ter dado. Os primeiros pais da igreja, eu vou citar alguns, são tantos, mas posso citar assim, Santo Atanásio, São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Crisóstomo. Esses que eu citei são os padres ou pais da Igreja do Oriente. E do Ocidente eu vou destacar também alguns, como São Jerônimo, para vocês terem uma ideia, que a gente sabe, né, que São Jerônimo foi o que traduziu a Bíblia para o latim. E essa Bíblia que ele traduziu para o latim também é chamada de Vulgata. Também nesse período nós tivemos ali Santo Agostinho, que a gente conhece um tanto dele, né? Santo Ambrósio e outros. O interessante sobre esses padres ou pais da igreja seria, vamos dizer assim, a gente buscar um aprofundamento de cada um deles, porque cada um deles tem um ensinamento extraordinário, verdadeiras riquezas profundas para embasar a nossa fé. Bem, por volta do ano de 265, nasceu na Espanha Eusébio de Cesareia, que chegou a ser bispo, e ele era um íntimo amigo do imperador Constantino. E Constantino admirava muito Eusébio de Cesareia. E com essa amizade deve ter contribuído muito para a conversão de Constantino. Eusébio influenciava muito Constantino, e Constantino, por sua vez, admirava e aprendia muito com Eusébio. Eusébio de Cesareia
ele teve muita influência nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Se não fosse os cuidados e a dedicação dele, nós teríamos poucas informações sobre aquele período. Ele, inclusive, é considerado, para vocês terem uma ideia, o pai da história eclesiástica. Ele foi e é, no caso, o autor dos 8 primeiros volumes da história da eclesiástica. Obras essas que ajudaram muito a igreja nos primeiros tempos do cristianismo. Foi alguém que se colocou também contra aquela doutrina ariana que eu já citei, que foi debatida, que com isso provocou o primeiro concílio. E em 325, por ele se colocar muito contra a doutrina ariana, ele foi excomungado no Sínodo de Antioquia, por causa exatamente que ele batia muito contra a doutrina de Ario. Mas no mesmo ano de 325, que é o ano que aconteceu o primeiro concílio, ele conseguiu participar desse concílio. E aí ele se reabilitou, porque nesse concílio eles todos concordaram com a condenação de Ario, aquele que tentava negar Jesus Cristo. Ele concordou também com o creio de Nicéia, que continha a expressão consubstancial ao Pai. Muitas vezes nós rezamos aquele creio que nós chamamos de Nicéia Constantipolitano, que vem de Constantino, nome até difícil de pronunciar. Mas nesse creio, nós dizemos palavras diferentes do que o creio normal, que é esse que nós rezamos, vamos dizer assim, normalmente, que é chamado creio apostólico. Esse outro creio teve algumas colocações, tipo essa, consubstancial ao Pai. Por quê? Porque nesse primeiro concílio de Nicéia foi um assunto mais aprofundado, que era sobre o Pai e o Filho se eram da mesma substância. E que esse consubstancial ao Pai veio exatamente afirmar que Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus, continham a mesma substância. Bom, para vocês terem uma ideia de Eusébio de Cesareia, ele era especialista em muitos campos, dentre eles história, eloquência, exegese, filologia, teologia, geografia e apologia. Por isso, o imperador Constantino estimava muito, porque ele tinha um conhecimento, ele era um homem que se destacava, uma sabedoria incrível. Eu vou citar agora também os primeiros concílios que aconteceram nesse tempo da patrística, para vocês terem uma ideia do que eles tratavam e o que eles tinham que debater. E que se a gente hoje tem tudo já definido e coloca nossa fé em tudo que eles definiram naquela época eles tiveram muito trabalho. Por isso eu falei que nesse período da patrística foi quando se organizou muitas coisas. O de Nicéia eu não vou falar muito mais para vocês, e dos outros só vou dizer o que também aconteceu. Esse de Nicéia, então, como eu já tinha dito, foi a definição da igualdade de Deus Pai com Deus Filho, a mesma substância. Já isso foi no ano de 325. Posteriormente, outro concílio aconteceu em Constantinopla, no ano de 381. Por que convocaram esse concílio? Esse concílio foi convocado para definir a divindade do Espírito Santo. Para vocês verem que naquela época tinha gente que se colocava e não entendia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo eram um só Deus, com a mesma substância, todos. E, novamente, no concílio seguinte, eles tiveram que definir a divindade do Espírito Santo, e também foi tudo aprovado. Posteriormente, o terceiro concílio da época da patrística foi o concílio de Éfeso, no ano de 431. E nesse concílio, exatamente, foram discutir e definir a maternidade divina de Maria.
ali que eles definiram, então, que Maria era mãe de Jesus, homem, e mãe de Deus, no ano de 431, no Concílio de Éfeso. E mais no concílio, tiveram outros, mas vamos dizer os mais importantes, o quarto da época da patrística é o Concílio de Calcedônia. Esse concílio foi para definir claramente que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Uma pessoa, Jesus, em duas naturezas, divina e humana. Vocês imaginam quantas essas pessoas tinham que rezar, debater, se aprofundar, meditar, buscar as informações lá de todo o material, vamos dizer, de tudo que eles tinham, e defender esses concílios. Também, no tempo da patrística, que eu não vou entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês terem uma ideia que também deve ter sido muito trabalhosa. Eu já falei para vocês que aqui, quando citei os pais da igreja, eu citei aqui, no momento, o São Jerônimo, que foi aquele que traduziu, vamos dizer, para o latim a Bíblia, chamada Vulgata. E eles também tiveram que compilar toda a Bíblia. Ali, lógico, deve ter dado um trabalho tremendo, porque para vocês verem assim, ó, os livros que estão na Bíblia, a gente chama os livros canônicos. E tem também alguns conhecidos por deuterocanônicos, são aqueles que eles não estão nas Bíblias evangélicas, protestantes, que a gente diz. Mas, para definir quais os livros que incorporam a Bíblia, deve ter dado um trabalho tremendo. Os outros livros a gente conhece, que não fazem parte da Bíblia, como os livros apócrifos. Mas eu disso aí não vou falar, porque se a gente começar a falar sobre a Bíblia, eu demoraria só em cima da Bíblia e não falaria mais nada sobre o período da patrística. Bom, eu acho que é interessante, né, esse período aí do início, né, do cristianismo ali, né, da patrística pós-Cristo ali, né. A gente sabe, né, Selmel, que nessa época, por relatos históricos, por filmes, por várias outras fontes, né, a gente sabe que nessa época houve muitas perseguições aos cristãos, né. E eu gostaria de saber do senhor o que a partir da patrística dá para destacar desse período, hein? Bem, se nós buscarmos, vamos dizer assim, o que contém na patrística, nós vamos encontrar, lógico, tudo relatado na patrística sobre esse tempo. Mas fatos importantes que eu gostaria de dizer para vocês, que antes eu falei que a gente dividir a patrística em duas partes. Uma até o Concílio de Nicéia, que ele aconteceu em 325, e outra após o Concílio de Nicéia, que depois vai até mais ou menos os anos de 750. Esse é o tempo e a era da patrística. Mas no ano de 311 aconteceu um fato muito importante que eu gostaria de destacar, e vou falar depois um pouquinho assim sobre os mártires, e vou contar um martírio que me chama muito a atenção. No ano de 311, o imperador Galério, ele assinou o que chamavam na época um edito, que era a lei, pondo fim da perseguição dos cristãos. Vocês imaginem que até ali, no ano de 311, desde Jesus, os cristãos foram muito perseguidos. E aí, com isso, as perseguições praticamente terminaram, porque depois era a lei que não podiam mais perseguir. Mas até esse ano, os cristãos sofreram muito, muitos foram martirizados. Eu vou relatar um fato que até há poucos dias nós comemoramos, o dia de São Lourenço, que foi um dos mártires do período da patrística. Por ordem do imperador Valeriano, para vocês verem como aconteciam esses martírios. No dia 10 de agosto do ano de 258, São Lourenço foi martirizado.
Dias antes, São Lourenço estava nas catacumbas, fazendo uma visita e provavelmente evangelizando, ensinando, junto com o Papa Sisto II e ainda outros diáconos. São Lourenço era diácono, inclusive ele é o patrono dos diáconos. E ele estava junto, então, com Sisto II e outros diáconos. E chegou, vamos dizer assim, o imperador Valeriano, por ordem dele, eles foram à procura desses cristãos. Encontrando eles nas catacumbas, eles mataram todos, o Papa e os outros diáconos, e só pouparam a vida de São Lourenço. E é interessante que essa vida de São Lourenço foi poupada por um motivo. Eles pouparam a vida de São Lourenço para tentar descobrir o que eram os bens da igreja. Eles queriam saber o que eram os bens da igreja. Então resolveram ficar com um ainda vivo para tentar descobrir. E aí questionaram São Lourenço, e São Lourenço disse, não, ele disse, eu apresento para vocês os bens da igreja. E São Lourenço, daí, ele reuniu os bens da igreja, no qual ele era encarregado, e o que ele reuniu? Ele reuniu as viúvas, os órfãos, os pobres, e levou uma quantidade, e disse, aqui estão os bens da igreja. Só que com isso, ele estava sendo sincero, porque era inclusive o que ele se dedicava, era encarregado de cuidar dessas pessoas, viúvas, órfãos e pobres, e eles não aceitaram isso, não, ele deve estar escondendo os bens da igreja, não pode ser. Bem, já que tu é assim, nós também vamos te martirizar. E resolveram martirizar São Lourenço de forma, vamos dizer, um pouco diferente. Eles fizeram uma espécie de uma grelha e iam colocar, claro, fogo embaixo dessa grelha e iam assar aos poucos o São Lourenço. E aconteceu um fato muito importante nesse martírio, que eu julgo importante e interessante. São Lourenço, deitado aí, depois de um tempo que ele já estava recebendo aquele calor do fogo, ele chamou os que estavam encarregados do martírio e disse, vocês podem agora me virar para o outro lado, porque esse lado acho que já está bem assado. Aí esse fato me chamou tanta atenção que eu fiquei pensando, mas que força esse homem tinha? Como é que pode uma força tão grande, alguém sendo assado lentamente, chamar e dizer, me virem para o outro lado, e esse lado já está bem assado. E nesse período, a gente poderia contar tantos outros martírios, mas eu quis destacar esse porque é um martírio até um tanto diferente. No caso, os romanos, eles se deliciavam em colocar os cristãos nas arenas para serem devoradas pelas feras. E muitos morreram por causa da fé, e vou dizer, em Jesus. Então, eles pegavam e martirizaram muito. Então, se a gente lê a história da patrística, nós vamos dizer assim, encontrar muitos martírios, que realmente, vou dizer, foi um período de muito sofrimento. Mas, como eu dizia no início, após a lei ser aprovada, o edito esse, pelo imperador Galério, no ano de 311, tudo começou a ficar mais fácil. A igreja daí pôde começar a fazer, vamos dizer, um trabalho mais tranquilo. Continuava combatendo as heresias e aí começou, vamos dizer, com mais facilidade o trabalho de evangelização. Pois é, né? Isso é interessante, né? A gente acha que hoje em dia é difícil ser cristão, né? Mas se pensar nessa época, né? O que eles passaram. Claro que sim, isso tem assunto para muito mais coisa, né? Mas outra coisa que a gente estava conversando também, o senhor comentou que, na verdade, gostaria que o senhor explicasse um pouco para os nossos amigos que estão nos ouvindo,
sobre os padres do deserto. Claro que o senhor poderia falar para nós o que seria, né? E quem seriam esses padres, né? Bom, sobre os padres do deserto, nós podemos dizer assim, ó, eles também são considerados pais da igreja ou padres da igreja, e aí eles levam mais esse título de padres ou pais do deserto, padres do deserto. Então, eram homens que se exilavam no deserto para ficarem inicialmente mais próximos de Deus. Daqui um pouco vocês vão entender melhor, porque tem algumas pequenas coisas que a gente tem que tentar prestar atenção para entender o porquê desses padres do deserto. Então, assim, ó, quando nós não temos uma ideia muito clara e a gente pensar em alguém que vai para o deserto e abandona tudo e larga tudo, nós podemos, assim, no primeiro momento dizer, mas esses caras não eram muito bem, não estavam muito certos, eram meio doidos, vamos dizer. Mas é o contrário. Na realidade, vejam bem, eles abriram mão de tudo, do conforto, dos alimentos, dá para dizer que no deserto pouca coisa tinha como alimento, roupas, tudo ficava de lado. E, como eu dizia, até parece, a gente poderia dizer assim, pô, mas isso é loucura fazer uma coisa dessas. Mas vejam bem, não se tratava de loucura, e sim, eles iam em busca de uma vida despojada e mais próximas de Deus. O período dos pais ou padres do deserto, que também são padres da igreja, é um período de uma riqueza incalculável, pois ocorreram tantas coisas importantes da nossa igreja que quem não conhece, nunca ouviu falar, nem pode imaginar. Esses padres do deserto eram eremitas, monges, ascetas que viveram literalmente no deserto. Isso ocorreu mais ou menos a partir do século III. E a grande parte aconteceu na Síria e no Egito. Esses padres do deserto, ou pais do deserto, eles atraíam muitos seguidores e muitos procuravam esses padres, claro, por motivos diversos, dentre os quais, que são importantes, muitos iam buscar uma orientação espiritual. Tinham muitas dúvidas e acreditavam que aqueles padres que estavam lá, que imaginavam, acho que eles devem se aprofundar muito, assim, isolados, então iam buscar uma direção espiritual. Muitos também iam buscar curas, porque eles tinham ideia que eles até fariam milagres de curas. E assim, ó, e o que eu poderia dizer mais desses padres? Os conselhos e as regras que eles deixaram através de uma grande biografia, principalmente a de Santo Antão, que foi um padre do deserto, considerado talvez o mais importante deles, ele serviu muito no passado para muitos, e ainda hoje ele serve como referência para nós. Eles foram considerados os primeiros mestres do ensinamento cristão. E hoje muitas congregações de religiosos e religiosas buscam amparar a sua vida consagrada nos padres do deserto, para vocês verem como hoje ainda estão influenciando. Buscam amparar os ensinamentos e a base nos padres do deserto. No deserto também, com essas buscas, e também com muita gente que ia para o deserto, porque no deserto não tinham só os padres. Lá tinha gente que tentava ir para o deserto porque estava sofrendo um problema de perseguição, muitas vezes uns trabalhos escravos, e todos os tipos de problemas que as pessoas enfrentavam, muitos fugiam para o deserto. E esses padres do deserto formavam comunidades que, para vocês terem uma ideia, dessas pessoas que iam para o deserto sem saber que iam encontrar esses padres, eles, vamos ver, com o que eles faziam no deserto, nessas comunidades, muitos se tornaram até monges
e se converteram. A vida do deserto, para que vocês tenham uma ideia, era uma vida muito dura. A gente lendo encontra assim que eles não tinham muita coisa como alimento. E conta também alguns relatos que muitas vezes eles temperavam até a comida com cinza, para vocês terem uma ideia. Que a gente não pode nem imaginar, porque tempero eles não tinham. E com o edito, que é uma outra lei de Milão, o decreto do imperador Constantino, agora já é o Constantino, depois que se converteu, né? Ele dava liberdade de culto nesse outro decreto aos cristãos. E daí o fenômeno da fuga, que a gente diz, das pessoas para o deserto, ela ficou muito mais forte, porque muitos tinham medo até de ir para o deserto, porque também no deserto sofriam perseguições. Mas depois que, vamos dizer assim, eles tiveram uma liberdade de culto, aí eles começaram a ir, assim, em número maior para o deserto. E a gente entende inicialmente que parece que eles rompiam com o mundo quando eles iam para o deserto. Mas eles não tinham a ideia de romper com o mundo. Eles pensavam em imitar os apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus. E para completar essa parte, eu estou trazendo assim, um pouquinho sobre os padres do deserto, porque tem tanta coisa que a gente não sabe o que abordar. Mas me chamou muito a atenção o seguinte, para ajudar a entender um pouquinho mais sobre os padres do deserto. Basicamente, ali, eu consegui entender que eles tinham 3 motivos fortes para irem para o deserto. O primeiro deles, eles entendiam que Jesus vai voltar. E eles até entendiam que poderia ser logo. E eles precisavam estar preparados. Então, no deserto, eles entendiam que eles podiam buscar mais a santidade. Vejam só, era o que eles pensavam e entendiam. Também é interessante, que é um pouco difícil de entender, o que você entender, eles buscavam um bem positivo, um bem positivo. Eles queriam se aproximar mais de Deus. Não é com isso que eles queriam recusar o mundo, mas entendiam que se eles continuassem a viver como viviam, aonde eles estavam normalmente morando, não teriam as mesmas condições de buscar a Deus, buscar a santidade, do que estar lá no deserto. Então, não quer dizer que eles recusavam o mundo, mas eles exatamente iam morar no deserto e buscar ficar mais próximos de Deus por todos esses motivos. E o terceiro motivo, eles entendiam que precisavam ter uma mudança muito grande na vida. E a vida nova, então, era essa vida de despojamento, de deixar tudo de lado. Mas para isso acontecer, entendia-se que eles recebiam assim, uma grande iluminação do Espírito Santo. E até a gente pode entender que sim, porque para ter essa força de ir no deserto em busca da santidade e buscar esse bem positivo, esse bem maior, eles deveriam ser homens muito iluminados. Por isso, como eu dizia para vocês, que se a gente ler sobre os padres do deserto, a gente vai encontrar as biografias que ainda hoje servem de base para muitos, vamos dizer assim, muitos religiosos e religiosas que estão organizados. Bom, seu Romeu, assim, eu acho que isso, tudo isso, né, essa parte, claro que assim, é uma coisa muito vasta, né? Aqui o nosso objetivo hoje, eu acho que é a gente dar uma ideia, né, e até por causa do nosso tempo também, né, a gente agora está indo mais pro final, mas assim, eu acho que antes de encerrar pelo menos essa escola de hoje, claro que o interessante seria depois no futuro a gente voltar a esse tema, né, porque tem muitas coisas, espero que as pessoas também, após isso, possam procurar, né, também algumas coisas, algumas informações. Mas, assim, antes de encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse para nós a carta Diogo Neto e, assim, e relatar a importância dela, né, o que o senhor teria para falar sobre ela. Bom, essa carta, a
Diogneto é uma carta muito interessante. Para vocês terem uma ideia que os romanos e todos que não seguiam o cristianismo, eles olhavam e viam os cristãos como uma coisa diferente, não entendiam muita coisa. E aqui conta essa carta de Diogneto, que foi, vamos dizer assim, como é que a gente chama? Foi encontrado fragmentos agora no século XIX ou XX, que foi a origem dessa carta. E essa carta é interessante a gente analisar o seu conteúdo. Então, conta ali que existia um pagão culto que chamava muito a atenção como os cristãos se comportavam no mundo. E ele estava desejando, então, conhecer melhor essa nova religião que se espalhava por todas as províncias do Império, e estava impressionado com o que ele escutava e a maneira com que os cristãos que ele tinha como informação desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos. Pelo amor com que se amavam. E aí ele queria saber que Deus era aquele em quem confiavam e que gênero de culto lhe prestavam. De onde vinha aquela raça nova? Veja só, ele até achava que era uma raça nova. E por que razões apareceu na história tão tarde? Porque ela apareceu para ele nesse tempo. Então, para responder todas essas questões, ele encarregou que não sabemos a origem, quem escreveu essa carta. Mas nesses fragmentos encontraram que ela era dirigida a Diogneto. E de acordo com os últimos estudos, o destinatário mais provável seria o imperador Adriano, que exercia a função de arconte em Atenas desde o ano 112 depois de Cristo. Então, ele que estava com todas essas dúvidas e queria tentar, vamos dizer, descobrir alguma coisa a mais. E daí encarregou alguém que dirigiu essa carta que é conhecida como Carta a Diogneto, que seria talvez esse imperador Adriano. Bom, eu vou ler só um trecho para vocês terem uma ideia que eu acho muito interessante, mas ela, vamos dizer assim, mais ou menos ela contém umas 7 páginas dessas normais nossas hoje escritas. Eu vou só trazer um trechinho para vocês terem uma ideia, coisas assim, preciosidades, riquezas a gente conta. Aí dizia assim, Exódio excelentíssimo Diogneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente, te informaste sobre ele, porque ele tentava buscar informações e queria saber mais. Qual é esse Deus do qual confio e como o venero, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte e não considerem os deuses que os gregos reconhecem. Nem observem a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm uns com os outros? E, finalmente, por que esta nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes? Aí tem uma resposta a isso, que esta pessoa que escreveu para o Diogneto disse assim, os cristãos, de fato, eles não se distinguem de outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem pelo seu costume. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Vejam só, olha só, esse que escrevia conseguiu fazer tipo uma pesquisa com os cristãos e daí estava informando o Diogneto, que pode ser esse imperador, mais ou menos o que ele tinha captado.
Ele segue. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, conforme cada um podia, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Chama atenção. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles. A cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Então, isso aqui chama atenção. Não abandono, ele destacou, porque provavelmente tinha muito abandono de crianças, mas entre os cristãos não. Veja só outro detalhe importante. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem seguindo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, as com sua vida ultrapassam as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. Quer dizer, condenavam desconhecidos. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Eu li na íntegra o que se encontra num parágrafo da carta de Diogo Neto para chamar a atenção às belas e ricas e profundas conclusões que essa pessoa que fez a pesquisa com os cristãos relatou aqui. Então, me chama a atenção assim, primeiro, como é que essa pessoa captou tanto sobre os cristãos? Que era uma coisa diferente. E também fiquei imaginando, mas quando o imperador ou Diogo Neto recebeu essa carta, ele deve ter entendido muito pouco, porque como ele não acreditava em Deus e não tinha conhecimento nenhum. Bom, ainda dizia, para completar, em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. É apenas uns destaques da carta. Então, para vocês terem uma ideia, essa carta de Diogo Neto é uma carta que chama bastante atenção, porque foi do ano 112 depois, e era assim que ele conseguiu relatar sobre os cristãos. Bom, penso que algumas coisas eu já disse para vocês e vou dizer para vocês. A riqueza que a gente encontra nesse período da era da patrística, eu vou dizer que realmente é uma riqueza que vale a pena. Então, assim, se a gente buscar a conhecer um pouco, com certeza vai dar as bases necessárias para que a gente aumente a fé, e parece que tudo fica mais concreto, muito mais palpável, porque a gente encontra, assim, coisas belíssimas, belíssimas e profundas.
Bom, seu Romeu, então, assim, eu acho que um dos objetivos nossos hoje, né, era dar uma pincelada, um toque inicial sobre esse assunto, né, porque com certeza é um assunto muito vasto, muito amplo, né, e claro, e estimular que as pessoas que se interessam por isso para procurarem, se informarem, né. Bom, então acho que encerramos hoje, né, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, por participar. Bem, Miguel, eu inicialmente quero agradecer a oportunidade, porque eu me sinto bem no pouco que eu sei em ajudar aonde eu posso. Fiquei muito feliz com o convite e, como eu disse para vocês, do meu jeito, do meu modo, tentei colaborar. Mas os que estão me ouvindo, eu gostaria, assim, deixar, assim, tipo um apelo, um desafio. Procurem buscar mais informações nesse período da patrística. Com certeza, o que vocês buscarem, vocês vão ver que vale a pena conhecer a nossa igreja, como eu dizia. Que senão a gente está na igreja e não conhece praticamente nada da igreja, e às vezes ainda fala da igreja sem um conhecimento mais profundo, e como se diz, aquele que não conhece nem poderia falar. Então é o desafio que eu tento deixar para todos e agradecer. E assim, ó, eu quero só dizer mais para complementar que quando eu vamos dizer sobre a patrística e pretendo continuar estudando, porque como é muito vasto, como o Miguel dizia, eu sei muito pouco da patrística, eu sei um pouquinho. Me chamava a atenção, o que mais me chamava a atenção exatamente assim, ó, quanta dedicação, quanta entrega, quanto zelo, assim, ó, não negando até os que foram martirizados, não negando para entregar até a vida. E então isso foi o que me chamou bastante atenção, que me desafia a buscar mais para conhecer. E posso dizer assim, que belos exemplos dos nossos pais da fé, dos padres ou pais da igreja, que é a origem do nome patrística. Com certeza, se nós vamos buscar esse conhecimento, nós vamos firmar mais a nossa caminhada, vai aumentar a nossa fé e nós vamos nos tornar bons cristãos. Eu também quero agradecer a todos, muito obrigado. Tenham todos, assim, uma boa. Shalom, viva a vida. Então, Samuel, muito obrigado. Gostaríamos aqui do Jair de Santa Maria também mandar um abraço para os cruceristas aí de São Borja e para a Diocese da Uruguaiana. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, assim, agora gostaríamos de agradecer a todos pela presença, né, nessa escola de hoje e convidar a todos agora para quem gostaria de participar dos grupos das escolas.